CEANcast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso canal para continuarmos nossa série de bate-papos. Nós já falamos aí em alguns outros assuntos relacionados às intervenções, a como a gente pode incluir as nossas crianças, os nossos crianças, adolescentes e as pessoas portadoras de dificuldades ou que estão dentro de um espectro, como a gente já falou aqui. E hoje vamos iniciar uma série. Temos 2 convidados especiais para inaugurar essa série, cuidando de quem cuida. E nada melhor e mais especial do que esse grupo que nos acompanha desde sempre, que são os nossos pais. Os nossos pais que estão na rotina, nossas crianças no dia a dia, nos acompanhando. E temos a honra de receber Ítalo. Bem-vindo, Ítalo. Lauriceia, muito bem-vinda. Obrigado por receberem o nosso convite de tão bom grado e aceitarem estar aqui conosco. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a trajetória de vocês enquanto pais atípicos. Qual a dificuldade que vocês encontraram? Diariamente a gente encontra pais que estão entrando nesse caminho agora, com muitas curiosidades, com muitas dificuldades. E nada melhor do que um espaço como esse para a gente poder discutir e ajudar esses pais também. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco dos pequenos. Eu nem posso falar tão pequeno assim, né, Lau? Porque o seu continua um eterno pequeno para você, mas para a gente já é um moço. O seu ainda é pequenininho. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês enquanto pessoas. Vamos esquecer um pouco a coisa do atípico agora e focar na vida de vocês, né? Você enquanto pai, você enquanto mãe, como profissionais. Se apresentem para que o pessoal possa conhecer vocês. O pai primeiro. Vamos lá. Como você disse, meu nome é Ítalo Estima, sou pai do Bento. O Bento tem 4 anos, casado com a Amanda, estamos juntos já há 13 anos. 13 anos? 13 anos. E aí, quem é Ítalo, né? Posso dizer que, assim, enquanto fica um pouco, até, desde que Bento nasceu, fica difícil dissociar o Ítalo do Ítalo pai, né? Literalmente, quando Bento nasceu em mim um pai, uma força, assim, descomunal. Mas o que eu posso dizer, sou um profissional da área de marketing, trabalho com produção de eventos corporativos, inaugurando aí uma série também, enveredando aí por um caminho de eventos voltados para pais, especialmente, tocando junto a esse projeto com o meu sócio, Geraldo Leles, que tem o objetivo de trazer informação e estimular a participação dos homens na criação dos seus filhos, seja o próprio pai, o cuidador, o avô, a figura que representa o papel paterno, né, na vida daquela criança. Trabalho com evento corporativo e posso dizer que sou um apaixonado pela vida, pela minha família, e é isso. Bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez. Lauri, fala um pouco aí da sua trajetória, o que você já fez. Eu vou pegar a carona na fala de Ítalo. Quem é Lauriceia? Poxa, que Lauriceia é bem profunda, né? Essa pergunta. Diferentemente de muitas mães, a minha história em relação a autismo, em relação à pessoa com deficiência, começa quando eu tinha 18 anos de idade. Professora de formação, formada em pedagogia. E primeiro dia de aula, eu com 18 anos, fui para a sala de aula e a diretora chegou, olha, eu tenho uma novidade para lhe contar. Tem um rapaz chamado Nido, que tem 22 anos de idade, e que você vai ensinar a ele, mas não tenha medo. Lembra que em 92 não se falava de inclusão. E, para minha surpresa, eu tenho 1,50 m e Nido tinha 2 metros. Tinha 100 quilos. Nido ficou comigo, e eu não tenho como desassociar ele dessa minha formação como pessoa, 4 meses. E eu ficava inquieta, porque ele passava no caderno o dia todo, às 4 horas de aula, fazendo bolinha, bolinha, bolinha. E eu, inquieta, descobri que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade laudada agora, não sabia na época. Disse, não, fica aqui junto de mim. Ele me chamava de tia Picototinha. E eu disse, não, eu não quero bola não. Nido, letra N, vamos fazer um pauzinho para ir aprender. Só que Nido morreu, depois de 4 meses que estava comigo. E transformou minha vida como pessoa, como profissional e como tudo. Nessa época, eu comecei a estudar na Universidade Federal e conheci o professor Francisco Lima, que é um professor que é cego. E eu fui a primeira orientanda dele, foi em 2004. Lembra que a política de inclusão começa em 2007. E fiz um trabalho de conclusão de curso, na época,
foi a controvérsia entre a teoria e prática da inclusão na Prefeitura do Recife. 2004. 2004. 2007, eu fui fazer pós-graduação lá na Fafiri, em Educação Especial, e Francisco me provocou a acompanhar um menino com TEA, nível 3, chamado Bruce. Sou louca para vê-lo hoje em dia. Ele era muito, muito, muito desorganizado. Na época não tinha, ele foi para uma escola, foi bem na época, na transição para uma escola aqui no Recife, e eu acompanhei. Uma coisa muito interessante que marcou também foi que ele mordia muito, as pessoas se mordiam, e ele nunca me mordeu. Fiquei com um ano com ele, e a escola dizia, não, porque ela é amiga dele. Não, eu só via ele um dia. Mas quando ele estava lá desorganizando, eu dizia, Bruce, eu não sei como lhe ajudar, mas por favor, me ajude. Isso daí foi em 2007. Já estava com o Luiz Henrique, né, com um ano. E em 2008 nasceu o Júlio César, meu filho, que hoje fez 15 anos. Um querido. Muito amado, querido, né? Minha família é composta de Jailton, que é meu marido. Ele é o pai e mãe, porque de antemão, o que existe muito é as mulheres deixando a sua vida secular para poder dar conta dessa situação de terapias e tudo. No meu caso, como eu sou funcionária pública, meu marido que teve que abdicar de muitas coisas e assumiu o papel feminino dentro do estereótipo da social. Porque isso, compartilhando, é os dois que teriam que ter essa responsabilidade. E aí eu fui me fazendo, estudando, eu tenho um mestrado, uma coisa que marcou muito a minha vida também, que eu descobri o laudo de César 3 dias antes da minha defesa do mestrado. E eu cheguei lá angustiada ainda para fazer, e o meu discurso final foi, na UFPB, foi: entro como pesquisadora e saio como protagonista agora de luta, de mãe, de todo mundo. Então, assim, eu não tenho como desassociar a minha história de vida. Eu nasci em Vitória de Santo Antão, no João Murilo, meus pais cortadores de cana. Sofri muito bullying quando eu era criança. E a questão da inclusão, ela vem de mim como protagonista de uma pessoa pobre, cortador de cana e tudo mais, que me tornei mestre. E a história do meu filho, que quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando do autismo. Está falando de inclusão de todas as pessoas e da sua especificidade. Então, Lau é isso, uma mulher que sonha, uma mulher que hoje está querendo descobrir quem é ela fora a função, porque muitas vezes a profissão hoje, minha, se tornou maior do que eu. Tanto é que agora, nesse discurso, eu não falei de Lau. Eu falei da profissional. E hoje eu faço TCC para buscar ver, na essência, quem é Lauriceia, fora a mãe de Júlio, fora a esposa de Jailton e a mãe de Luiz Henrique. E com essa fala eu aproveito para pegar o gancho, né, Ítalo, de que com essa trajetória de vida que a gente constrói, não nos permite olhar para si, né? Se conhecer e lidar com essas questões, porque a gente acaba colocando a nossa dor, colocando a nossa dificuldade na mala, no bolso para cuidar, né? Em especial quando a gente pensa sobre um diagnóstico ou um laudo, entenda como quiser, ou aquilo que foge à normalidade ou que a gente projetou para alguém, né? Então, é muito comum essa conduta. A gente já acompanha os pais há mais ou menos 10 anos. A gente, antes de TEA, trabalhava com os transtornos de modo geral. E eu, na ponta, sempre recebia, enquanto psicólogo, essas suspeitas, né? Porque a escola, lá atrás, a gente não tinha um diagnóstico tão preciso. Então, era muito comum a escola pedir, vá no psicólogo, porque ele vai dar um direcionamento. A gente não tinha tanta expertise como a gente tem hoje. O DSM-5 trouxe essa ideia de espectro. E aí, todos os transtornos, de modo geral, a gente tinha uma possibilidade de não conseguir trazer tanto conforto para esses pais. E aí, o que a gente fazia lá? Como neuropsicólogo que fazia avaliação, eu era o portador das boas novas, digamos assim. Eu tinha que dizer ao pai, olha, tem uma hipótese de autismo aí. Então, eu estava do outro lado da cadeira quando eu anunciava o diferente para esses pais, o novo, né? E é muito comum a gente ouvir essa fala dos pais. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre ela. Meu filho é autista. O que é que eu faço agora? Ítalo, como foi para você essa notícia? Como foi lidar com isso? Como você chegou nessa notícia? E como é que você tem conseguido, ao longo do tempo aí, elaborar? Porque ele
continua em cuidado, continua evoluindo muito, né? A gente conhece muito da trajetória dele. Fale um pouco de como foi para você chegar nessa fala. Então, né, Bento, ele, desde muito pequeno, ele sempre avançou muito bem em toda a parte motora. Andou um pouco antes do esperado. A gente sempre, logo quando a Amanda grávida, baixamos os aplicativos. Vocês sempre estimularam muito ele, né? Muito. E a gente sempre acompanhou cada etapa da gestação. Então, quando ele nasceu, as semanas mágicas, né? Que tem os avanços. Os saltos, né? Saltos. Então, a gente sempre acompanhou muito isso de perto. E a gente sempre notava que toda a parte motora de Bento, ele sempre superava. E sempre era mais rápido do que o esperado para a faixa etária. Então, subia e descia de escada muito rápido, andou rápido, ele engatinhou pouco, já partiu para andar muito rápido, subir e descer de rampa, tudo isso muito, muito rápido. Mas a parte da fala não desenvolvia. Muito mal balbuciava, uma mapa muito esporádico, e isso começou a chamar a atenção de vocês. Então foi vocês primeiro que viram. Começamos a suspeitar. Tá. E aí, em conversas, a gente tem um casal de amigos muito próximos que eles têm a filhinha Heloísa diagnosticada com nível de esporte 3. Tá. E a Alessandra, que é a mãe dela, sempre, vez ou outra, quando a gente conversa, ela, Amanda, presta atenção nisso. Presta atenção, isso. Vale a pena, tá? A gente, não, que é isso, né? Um atrasozinho. Aí veio a pandemia. Eu imagino que a maioria dos pais que fecharam o diagnóstico nesse período colocaram um pouco a expectativa de ser, não, é a pandemia, né? E achamos que era a pandemia. Avançou e Bento, nada de falar. A gente, não, vamos tentar, né? Marcamos o neuro. E aí foi a virada, né, de chave. Entramos com ele e saímos com a possibilidade, a investigação do autismo. Né? A hipótese que você falou. E aí eu lembro até hoje, para mim é muito claro assim, a imagem, a gente voltando dentro do carro, eu, Amanda e ele atrás, aquele silêncio. Fúnebre, né? Assim, agora. A Amanda já saiu chorando um pouco da sala. Eu ainda tentando entender o que era aquele volume de informação e aquele silêncio dentro do carro, né? Eu não, tive que quebrar aquele silêncio. Minha grande preocupação era como a gente iria passar a enxergá-lo a partir dali. E aí, minha grande preocupação, eu vinha conversando com a Amanda no carro, vamos ter isso, mesmo que ele venha a fechar, porque ainda era uma possibilidade, a gente não pode mudar a forma com que a gente enxerga ele. Eu tinha muito medo de enxergar meu filho como um coitado, um inválido. Incapaz, né? Incapaz, exatamente. E aí a gente conversou muito a respeito disso, a gente foi preparando muito a cabeça. Tivemos sim aquela fase do luto, que é comum nas Natural, famílias. Né? Mas assim, o luto ele veio pra gente, assim, tivemos nosso momento de luto, mas assim, a gente conseguiu ter uma virada de chave relativamente rápida. Eu sei que cada família, de acordo com o seu contexto familiar, concebe a informação, digere aquilo ali tudo no seu tempo. Mas, assim, a gente conseguiu ter uma virada de chave relativamente rápida. Eu acho que esse é um desafio, né, Lau? Assim, essa virada de chave faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a criança. E aí, assim, canais como esse, né, que é o que a gente tem tentado promover, que é levar informação, e vários outros que a gente já tem acesso, tem focado na importância da intervenção precoce, de nós conseguirmos levar a informação para que esse pai que precisa virar a chave e tantos outros momentos de desafio dessas famílias, a gente conseguir trazer conhecimento para que eles consigam elaborar melhor. Porque é uma forma muito comum, né, é muito natural nesse momento a gente repensar. Muitos pais enlutam, e é muito comum um relato de depressão, é muito comum um relato de crises de ansiedade. É muito comum, né? A gente, como porta de entrada, muitas vezes, dos pais que recém acabam de saber do diagnóstico, são pais, de fato, enlutados. Eu acho que, de fato, não tem outra palavra para falar com isso. E é muito delicado lidar com esse momento. E como você falou, é fato que a gente precisa respeitar o momento, né, Lau? De cada família, de cada nível de suporte que essa família tem, de saúde mental que essa família tem, de suporte financeiro para lidar. Porque a gente sabe que tudo tem um custo. Custo emocional, custo financeiro, né? Custo social disso para aquela família, o estigma, né? Como você fala de a preocupação, o que vai ser do futuro. É muito comum a gente ouvir essa frase dos pais. E ainda é muito comum a gente ouvir lá o que vai ser dele quando não estiver mais aqui. Isso. Muito comum. É a nossa grande preocupação. De todos. Geral. Lá, você concorda com o Ítalo quando ele traz que precisa virar a chave?
Sim. E no meu caso, que eu já vivia acolhendo as mães. Lembra que diferente... Você já trabalhava com esse Trabalhava público, com autismo, eu já tinha feito estudo de autismo. E Fez eu lembro... diferença, Lau, pra você já? Não, eu nem Como era? cheguei. A escola que chegou para mim. Eu lembro que quando ele era pequenininho, eu fazia os estralos. Mas não, é coisa da minha cabeça. Eu estudo tanto, né? E aí uma amiga minha disse, não, é porque você internamente, usando psicanálise, tá? Você deseja um filho com autismo. Nossa. Essas coisas todas foi muito confusa. Então, eu percebi, a babá também, que Júlio, ele tinha um desenvolvimento normal, mas o não. O não, Júlio, quando falava a palavra não, ele partia para cima da gente, querendo bater. Com que idade, Lau? Tinha Mais uns ou menos? 2 anos. 2. E a questão da fala também. Andava de patins, brincava, mesmo 2 aninhos já andava patinete e tudo, mas a palavra, que com 2 anos já deveria estar dizendo, né, pelo menos uma frase, palavras monossílabos e muito mais. Então, a escola chegou para mim e disse, Lau, leva ele para fono. Não, para fono não, leve ele para algum lugar, Júlia é diferente. Na época, diferentemente de vocês hoje, não tinha muito conhecimento. Lembra, Júlio está com 15 anos. 15. Então, 13 anos atrás, eu levei ele para pediatra. Eu cheguei e disse, olha, eu estou querendo que Júlio vá para o neuro. Não, isso é normal. Os próprios pediatras na época não tinham. Eu digo, meu filho, eu estou pagando, não estou plano de saúde, então vai. Você colocou o pé na porta, eu né, digo, Lau? vai. E assim, a trajetória, levo para o neuro, a neuro bem simpática que falou para mim, olhou para mim e disse, ó, ele é autista. Eita. Comecei... A primeira neuro que você foi? Primeira neuro, não deu 1 minuto. Nossa. E aí eu, com o meu discurso teórico, disse um monte de desaforo para ela. Devolveu. Devolvi e, como você falou, quando eu entrei no carro, eu, meu marido e Cristina, que eu não digo nem que é a babá, é a mãe dele, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Sim. E aí a gente chorou e eles ficaram e eu fui da Ilha do Leite até eu dava aula na Joaquim Nabuco. Eu não sei como eu cheguei. De tanto choro, de tanta coisa. Claro, e eu me questionava, Senhor, quantos abraços eu dei e agora quem vai me abraçar? Então, era muito difícil para mim, porque como... E as falas... Deslocar desse lugar, né? Desse lugar de acolhimento para ser acolhida. E até hoje é muito difícil para a gente que trabalha na área, claro tá? Que sim, claro que sim. E os discursos, não, Deus sabe por que te deu. Então, esse peso, essas angústias, e a gente não poder desabafar diante do papel que a gente desempenhava socialmente falando. Para você ainda tenha sido um desafio ainda maior, né? Sim. Porque você, quanto profissional... Do outro lado, né? E aí, eu me fechando cada dia mais, meu marido chorava, porque Júlio, ele batia muito na época, e não tinha terapia. Na época, ele fazia... Isso há uns 10 anos atrás, não? Fono, não, plano de saúde foi 2012 em diante, lembra? Quando eu participei do movimento... Júlio foi antes um pouco disso. E aí, não cobria até então nada, né? Nada. Tá. Aí eu era fono. E aí, integração sensorial, porque ele, só para vocês entenderem, com 3 anos de idade, Júlio não deixava escovar dente, cortar unha, nem cortar cabelo. 4 anos, Júlio fez 7 canais no bloco cirúrgico. E eu vendo meu outro filho com os dentes perfeitos, e Júlio tudo cariado. E eu me sentia negligente de não poder atender. Ele não aceitava escovar os dentes, né? Nem cortar unha, nem cortar cabelo. Então, esses processos todos de pagar, eu fazia, olha, tá bom. Aí ela, não, Lau. Eu disse, meu Deus, como é que... Aí foi quando eu comecei essa minha luta de trabalhar 3 horários. Porque como eu tinha mestrado... Então, trabalhava manhã e tarde na prefeitura, à noite ia dar aula, porque o dinheiro da noite e dos finais de semana era para custear os tratamentos. Então, e veja o desafio, né, Ítalo? A gente vê o cenário atual, que já é extremamente difícil para as famílias. Imagina 10 anos atrás. Né? E a gente tem vivenciado mudanças de instituições, mudança de clínica. Imagine há 10 anos atrás, que não tinha cobertura. Não tinha clínicas então, também. Não tinha gente especializada, né? Ou trabalhava-se para pagar clínica, profissionais isolados, a psicóloga aqui, a fono lá, a TO lá. Sim. E claro que a oferta de profissionais possivelmente muito pequena no mercado, então custo muito alto das terapias. E aí que desafio, viu, Eu Lau? vou contar uma coisa para vocês interessante. Aí, eu moro em Pontos Carvalho, em Barra de Jangada. Eu sou louca para conhecer, rever a pessoa. A fono.
Júlio fazia isso. Isso daqui era pequeno. Lembra que ele estava totalmente desorganizado sensorialmente. Ela fazia, eu não sei lidar com ele. Eu digo, você vai lidar. Você vai aprender com ele mesmo, que eu não tenho como ir buscar outro, não. Era bem interessante. Hoje eu sei que ela é uma das pessoas que está de ponta. Área, né? Mas o meu filho, como outros de 15, 16, 17 anos, eles foram os ratinhos, eu digo isso normalmente, de laboratório, né? Para que hoje a gente tenha pessoas tão qualificadas. Isso. Então, assim, foi difícil para mim. Nessa época, eu tive que sentar com meu marido e dizer, amor, alguém tem que levar para as terapias. Precisavam tomar uma decisão, né? E aí ele teve que abdicar. Ele era soldador, tá? Que ele sempre foi para essa área. Dele, né? Era, e deixou tudo. E hoje em dia ele fez até pedagogia. Só para vocês entenderem a viravolta da vida dele que foi. Para vocês, né? Foi. E Júlio agora está com 15 anos, 16. 15 anos. E essa coisa que você falou, né? O que é que vai ser Júlio no futuro? É isso. E eu nunca, uma das coisas aí, eu estou lhe dando conselhos também. Eu nunca mensurei o desenvolvimento de Júlio pelo do colega. Isso. O que é que Júlio fazia, o que é que ele melhorou. E hoje, Júlio, ele é bem autônomo. 4 anos de idade, eu era louca, porque ele cortava as verduras. Lá em casa, eu sou a única mulher. Então, os 3 homens têm que fazer tudo. Colocava ele para cortar as verduras. Comprava muito. Na época, não tinha terapia, era em casa mesmo. Brinquei, a babá brincava, todo mundo brincava. Os vizinhos brincavam. E hoje ele tem questões comportamentais, a questão da tela. Porque como eu passo o dia em casa, fora de casa e deixa. Mas, assim, a autonomia e questiono. O que é que vai ser dele quando eu falecer? Isso me dá dor, me dá angústia, me dá tristeza. E eu fico nessa dimensão, apesar que eu acredito que no futuro a gente deve avançar mais, porque a gente já avançou. Com certeza. E a gente está querendo, né, as residências assistivas, que já tem na Europa caro e pago. Aqui a gente não tem. Mas eu vejo, diante do meu filho, para os filhos dos meninos de 3, quando eu chego aqui, eu digo, menina, calma, eu já passei por tudo isso. A questão de Júlio, de risco. Na minha casa, eu moro numa ladeira. Júlio, um dia, estava em cima do muro. Se eu dissesse Júlio, ele cairia de quase 5 metros. Nossa. Então, essas questões todas a gente vem levantando. E que é legal quando você fala disso, Lau. Júlio com 15, né, Ítalo? O seu tem 6? 4? Ele é grande, eu pensei que era 6. E aí, os pais trazem muito essa angústia do autismo, dele, óbvio que a gente o tempo todo, enquanto profissional, tá medindo, tá mensurando, tá avaliando o repertório esperado para aquela idade, ele conseguiu fazer isso, isso e isso. A gente precisa desses parâmetros. Mas, para além disso, eu acho, é medir eles por eles mesmos, né? Assim, o quanto eles evoluem no seu desempenho individual. Precisa ser muito individual, porque senão... E aí, Ítalo trouxe a história de uma pessoa que tinha uma filha, ou tem uma filha que já estava no espectro e que te fez, olha, vai lá, né? Vai atrás de buscar um diagnóstico. E foi uma voz importante naquele momento que você trouxe. Fundamental. E aí por isso eu bato sempre na tecla, e essa é a nossa função aqui nesse canal, de difundir conhecimento, porque quando uma rede de apoio ela consegue trazer dicas assim, vai logo, né? Vai atrás desse diagnóstico precoce, nem tão precoce assim, mas vai cedo, abra seus olhos, vê lá agora quando ela traz, Júlio já tem 15 anos, eu já passei por um processo. Então, é falar disso e trazer isso à luz das nossas experiências de cases de sucesso para esses pais angustiados, né? É muito comum a falar ainda, veja, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, todo o avanço e caminhando para mais avanços, a gente ainda ouve a frase de quando os profissionais de saúde falam, cada criança tem seu tempo. E tem mesmo. Você passou por isso, Ítalo? Se ouvir. E até complementando o que você estava falando, Ítalo, além de... Eu queria, assim, se eu posso dar um conselho, claro, eu pai de um filho laudado há 2 anos somente, estejam abertos, pais, mães que estão ouvindo e que estão com a possibilidade, estejam abertos. Sim. O diagnóstico fechado não é o fim do mundo. Perfeito. Não é o fim do mundo. A quantidade de coisas que você vai aprender com seu filho, você vai enxergar as coisas de uma outra maneira, é incrível. É isso. Não é o fim do mundo. Estejam abertos. Não, é isso, não achem que é o fim do mundo, porque como eu e Amanda em um determinado momento achou.
estejam abertos. Engraçado que vocês colocaram 2 episódios, né? O pós-notícia, carro. Carro é o ambiente de elaboração de luto, né? Lá da Ilha do Leite, Pernambuco, você com a Amanda no carro. Então, teve ali o silêncio. É natural, né? Porque, de fato, a gente não projeta ou não tem um filho para ter um diagnóstico. Ninguém tem, né, Lau? Então, esse é um sonho frustrado. É como se tivéssemos projetado algo e ali foi dito, não, a partir de agora não vai ser mais assim, né? E a gente começa a questionar quando você fala, né? Por que não pode ser assim, né? Por que a gente não pode realizar, não só agora mais os meus sonhos, mas o sonho que ele consegue. O sonho que ele pode conduzir, que ele pode escolher. Um novo horizonte aberto. Perfeito, Ítalo. Eu acho que essa palavra é uma palavra que cabe, que é uma nova perspectiva, um novo horizonte. E a gente se abdicar, Lau, do que a gente projetou também. Porque o filho não precisa ser aquilo que o pai tem. E aí, dificilmente vai ser. Veja, sendo típico ou não, ok? Diariamente, nós, enquanto psicólogos, lidamos com essa projeção dos filhos. O pai que eu não tive, eu quero ser o pai agora. A profissão que eu não tive, o engajamento que eu não tive. E isso não é só para quem é típico, né? Ou típico ou atípico. Mas, quando é atípico, piora. Porque além de eu projetar lá uma imagem do desejo do filho nessa criança, eu me frustro. Eu projetei, ninguém me disse que eu não podia projetar, eu projetei, e aí eu me frustro, Ítalo. Porque eu não vou conseguir mais colocar em prática o plano que eu e minha esposa, né, que nós, enquanto pais, planejamos para eles. E a gente sempre orienta nesse momento de tentar virar essa chave, né? Então, a gente costuma dizer, Lau, não sei se combina lá, que Lau, como profissional de inclusão há tantos anos e militante dessa causa há tantos anos, a gente vai precisar trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Né? É sofrendo, chorando, e muitas vezes tudo bem chorar mesmo. E quantas vezes, né, assim, as pessoas julgam a gente no sentido de seja forte, né? Como lá eu trouxe, não sei se foi Ítalo que falou, se Deus te escolheu é porque ele tem um jugo, que ele não dá jugo, que ninguém consegue carregar. Tá tudo bem, é pesado sim. Tudo bem chorar, tudo bem em algum momento dizer não dou conta. Tudo bem, vamos acolher, né? Agora, esse vale não pode ser tão profundo a ponto de você se estacionar nele. Isso. Porque tem alguém esperando. O seu filho está esperando o seu apoio, né? Exatamente, exatamente. No nosso caso, complementando, a gente não quer, na hora que a gente virou a chave, não quer dizer que o luto passou. Não. A gente viveu o luto. Não é estanque, né? Virei e parei de sofrer. Isso. A gente virou a chave, passando pelo luto ainda, mas correndo atrás da ajuda que Bento precisava. É isso. Porque não pode, é como você disse, ele não pode esperar, o tempo passa, existe o momento ali do cérebro da criança, até certa idade que assim, eu não sou um profissional da área, eu sou um pai extremamente curioso, tudo que eu sei é de aprendizado com ele mesmo e com os profissionais e de pesquisa, mas assim, a gente sabe, né, a literatura diz que existe o tempo ideal. A janela do desenvolvimento, exatamente. Né? Então, assim, a gente vamos embora. Tem que trocar o pneu com o carro andando. E na ladeira e na ladeira. Lau, e aí, quando a gente fala disso, Lau, eu acho que é legal a sua perspectiva de uma mãe que enfrentou um outro cenário, né, lá atrás. Que se a gente hoje já ainda ouve esse discurso, tem que ser forte. Imagine lá atrás. Lau, pra você, como é lidar... E eu sei que você também tá do outro lado, de acolher as mães e de ajudar a pensar as políticas sobre esse cuidado na gestão pública, né? Que desafios atuais, Lau, você tem visto como assim, hoje, o que é que tem sido a grande dificuldade de ter um olhar, de fato, mais inclusivo? E aí eu acho que você já trouxe que o olhar inclusivo ele não é só em cima do diagnóstico, mas é desse indivíduo na sociedade. O que é que a gente pode fazer enquanto pais e mães, pelos nossos direitos até? Pronto, deixa eu te falar uma coisa. Para mim é muito difícil, né? De vez em quando. Eu tive que tomar uma decisão. Ou ser uma mãe de luta ou vir para a luta. Perfeito. Porque como eu sou gestora pública, muitas vezes a turma, não, porque você está do outro lado. Mas precisa ter mães como gestora pública para poder entender. Veja, o autismo para mim hoje, e eu vivo brigando, não adianta a gente ficar nos municípios.
a gente tem que ir para o Ministério da Saúde. É uma questão de saúde pública que precisa de recursos. Outra coisa também, a gente fica muito focado na educação. Porque tem que ter formação dos professores, tem que ter formação de médicos, tem que ter formação da área jurídica, tem que ter formação de todo mundo. A vida social não só é escola. Escola é um dos passos. Perfeito. E a gente vê a escola com uma carga muito grande, muitas vezes, sem as terapias. Sim. E você com dor de cabeça, você não vai estudar, você fica em casa. Sim. Mas você com teu filho autista que está desregulado, manda para a escola, mesmo ele estando, eu nem sei se com dor, não. Então, e outra coisa também, sabe, Ítalo, a gente, como mãe, e aí eu falo para a mãe que tem outros filhos, a individualidade de cada filho deve ser respeitada. Luiz Henrique tem 17 anos, César tem 15. E eu digo para Luiz sempre, porque se questiona lá em casa, a família toda. Mamãe, se tu morrer, eu vou ser obrigada a tomar conta de Júlio? Olha. O ano passado eu vivenciei uma história muito forte, porque Luiz Henrique entrou em depressão. O irmão, né? Mais velho. Se autoflagelou e tudo, tá? Então eu vivi a dor de ter... Eu olhava para Júlio querendo atenção e Luiz querendo atenção e eu também, nesse meio. Então nisso eu fui fazer... tomei remédio, eu entrei em depressão também. E teve um momento que a gente teve que questionar. Eu cheguei para Luiz e disse, filho, por isso que também eu aconselho, não coloque seus filhos neurotípicos nas bolhas. A gente tem que trabalhar a maior autonomia possível, vigiada. Se a gente, pai, não trabalha a autonomia vigiada para que ele consiga fazer, porque qualquer criança, ela precisa ser ensinada. Concordo. E aí, cair, arranhar, quebrar dentes, tudo isso já aconteceu. Ele não aconteceu porque ele é autista. Com certeza. Ele aconteceu porque ele era criança. Perfeito. E a gente tem que vivenciar isso em casa. Então, muitas vezes, eu já botei Júlio e Luiz de castigo. A camisa do castigo. Botava, amarrava uma camisa grande, camisa grande, irmãos. Então, quando o Júlio brigava com o Luiz, eu pegava os dois, se abracem. Vai estar e vai ficar uns minutinhos com essa camisa. Eles têm 2 anos de diferença. 2 anos no mesmo mês, 15 dias de diferença. Então, eu nunca deixei de, como mãe, tratar Júlio e Luiz diferente um do outro. Apesar que, de vez em quando, na aborrecência... Porque Júlio tem tudo. Eu digo, ele não tem tudo, mas você sabe que ele tem um atraso de desenvolvimento que a gente também tem que saber lidar, não ser permissível. Sim. Ele tem baixa tolerância à frustração, então vamos reorganizar isso, Luiz. E um dia, Luiz, conversando ano passado na terapia, assim, em casa, no momento de depressão, ele fez, mamãe, vamos lá, eu vou morrer, tu vai morrer. Ele trouxe, não foi lá? Papai vai morrer. E aí? Eu digo, como é que vai ser? Eu digo, Luiz, veja, você vai ter... A gente está se organizando, já temos um apartamento. Você não vai ser obrigada a morar com seu irmão. Não é nem por você, não. É porque sua esposa talvez não vai querer ter um cunhado autista. Ela não casou com Júlia, ela casou com você. Mas você se organize para, no mesmo prédio, talvez alugar um outro apartamento, bota seu irmão lá. A gente está se organizando para ele ter a condição. E aí você bota um cuidador, mas todo dia, como qualquer irmão, você vai lá de manhã, vai lá à noite e diz, irmão, estou aqui. Sim. Ele, poxa, mamãe, tu já pensou até nisso? Eu já pensei nisso. E outra coisa também, tá? Dentro dessas paranoias de mãe de adolescente. Quem foi que falou que todo mundo vai para a faculdade? Então, as mães e os pais, muitas vezes, como você mesmo falou, querem projetar na criança o seu desejo. Perfeito. Júlio, qual é o teu sonho? Ser caixa da Americana. Aí eu fiz, poxa, Júlio, caixa da Americana. Aí o que eu falo para o neuro? Veja, Júlio, ele tem alguns atrasos cognitivos, que eu não sei se foi cognitivo ou de aprendizagem, porque muitas vezes, de ensinagem eu digo mais, né? Sim. Que as pessoas estão aprendendo. E aí eu digo, vamos fazer o seguinte, Júlio, tu não vai para a Americana não, mas quem sabe colocar um negócio para você. Ele ama comida, ele ama temperos. Então a gente está no projeto de fazer um empório. Legal. Aí ele, mamãe, daqui a 2 anos eu vou para o ensino médio. Olha. Eu digo, e depois do ensino médio? Ele, eu não quero ir para a faculdade. Acabou.
A maioria não foi para a faculdade, não vai acabar a vida dele assim. Com certeza, Laura. Então, eu falo isso, Ítalo, não seguir um padrão, né? Porque principalmente, eu acho que uma das angústias dos pais é principalmente os meninos do suporte 2 e 3. Sim. Meu filho não aprende, ele não sabe nada, ele sabe. Talvez ele não saiba ler, escrever, contar, mas não precisa ler e contar, escrever para viver no mundo. Nossos avós e bisavós não sabiam. Perfeito, e muitas vezes aprendia muito sobre o mundo. Então, eu tento trazer essa não expectativa. Hoje, devo confessar que a crise de ansiedade, como mãe, está muito grande em relação a onde é que estão os terapeutas que sabem lidar com adolescentes desafio, e jovens. viu, Ítalo? Não tem, tá, Ítalo? Vocês e Ítalo... Daqui para uns 10 anos, talvez, não, Ítalo, eu acredito que antes, porque, veja, aqui, e a gente tem que saber. E agora eu boto, né, CEAM é uma das clínicas, tem outras... Nossos filhos voltam, e eu estou dizendo os adolescentes, a ser ratinhos de laboratórios. Exato. Mas a gente tem que lembrar que Piaget, Vygotsky e outros aprenderam as suas teorias na área psicológica, e olha que Ítalo que é o psicólogo, utilizando ratinhos de laboratório, que eu uso esse nome brincando, né? Outras crianças. Piaget, toda a equipe de desenvolvimento foi com os próprios filhos. Né? Vygotsky utilizou. Então, assim, nós, mães de adolescente, eu estou colocando para vocês, assim, abrindo coisa, somos privilegiadas, porque nossos filhos, eles não estão só ensinando a gente a viver, não. Ele está abrindo caminhos para que as crianças de 2, 3, 4 anos tenham uma qualidade de vida e profissionais melhores do que os nossos. E a gente deve ter orgulho deles e nossos, de a gente estar nesse caminho de luta. Berenice Piana, né, que seu filho já está, foi lá no Planalto, conseguiu a lei. Então, gente, quero abrir essa sessão para as mães, dizer, se orgulhem de tudo que vocês fizeram nessa trajetória de vocês. Concordo. E não se sintam fracassados, não. Seus filhos são mais do que vitoriosos, porque eu tenho o maior orgulho de Júlio César. E digo isso todo dia a ele. Mesmo quando ele se desorganiza. Hoje em dia, os meninos menores... talvez não vão ter tanta desorganização quando chegar, porque tem várias terapias chegando por aí, né? O CEAM mesmo traz tanta coisa que os nossos não tiveram. Mas cada trajetória deles, a gente deve vibrar. Porque se hoje eu tenho o Júlio desse meu Júlio, Luiz Henrique desse meu jeito chato, que é danado, porque eu tenho trauma. Tem 2 adolescentes agora em casa, deixa eu contar uma coisa. 2 adolescentes, um de 15 e 17. Júlio ama foto. Tira foto, bota no Instagram, faz tudo. Luiz disse, se você tirar uma foto minha, eu vou lhe processar. Processar o irmão. O que é que acontece? Tem um estigma de que as mães renegam o filho, que é típico pelo atípico. Minha orientadora de lá de São Paulo ligou para mim, Lau, eu tenho uma coisa para lhe contar. Olhe, você dá muita atenção a César e deixa o outro na sombra. Eu peguei, olhei assim para ela, fiz, vem cá, bota, vamos vídeo. Luiz... não tirar o índice. É porque eu não suporto tirar foto, senão eu vou processá-la. Então, também a sociedade tem muito isso. Eu acho que não tem um privilegiado que é outro. Mas, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que dar atenção ao que não é típico. E a gente tem que ter consciência de chegar para o filho mais velho e dizer, filho, ó, estou no meu limite e eu vou ter que dar atenção ao seu irmão. Mas não quer dizer que você também não é o meu filho amado. E a gente tem que dizer isso muito. Eu acho. Proferir isso, né? Sim. Porque, de fato, há essa cobrança, né, em relação a essa preterir um ao outro e óbvio que eu acho que é dar o suporte adequado em determinado da idade, né? Então, é muito comum essa fala desse luto continuado, de comparar com os outros da outra idade, outras crianças. E mais do que isso, e aí a gente também é convidado às vezes para falar sobre criança de modo geral, sendo típico ou não, dos desafios da idade mesmo. Então, cada idade vai ter um desafio específico para aquele cérebro, para aquele funcionamento, que é do desenvolvimento humano. Nem então, tudo é por conta nem tudo é autismo, né? Nem tudo o Júlio tá chato porque é puberdade. Tem hormônios ali que estão desregulando, né? Então, é comum a gente escutar essa fala de que ele regrediu na adolescência. A gente tem aí um cérebro em ebulição, liberando várias outras substâncias. E o autismo não deu uma pausa, não. Exato, dele, né? Exatamente, Ítalo. Então, há um desenvolvimento da etapa da vida que exige dos filhos. Lá traz o episódio do filho típico, né, do irmão, que tem os desafios emocionais dele. E quem não?
né? Então, não, às vezes a gente tende a pensar o transtorno, o diagnóstico e achar que é tudo por conta dele a partir de então. E não. É mais uma coisa nesse caldo, digamos assim, que engrossa o caldo para prestar um pouco mais de atenção. Óbvio que aqui a gente não quer dizer que é fácil, nem dizer que é tranquilo, nem dizer que não é um desafio diário, né? Mas é dizer que é mais um dos desafios desse nosso desenvolvimento. E, claro, que a gente tem o foco aqui como dois pais que estão com filhos dentro do espectro, mas tantos outros diagnósticos, né? TDAH, dislexia, tantos outros, DI, ou alguns juntos num combo só. Então, cada um vai ter a sua especificidade, a sua dificuldade. E é muito comum ainda o preconceito em relação a tudo isso, né? Então, vocês, queria já, de novo, parabenizar por não terem vergonha de falar sobre isso, né? De mostrarem a realidade que vocês vivem. Porque tem muitos pais ainda, e a gente lida com isso no dia a dia, que ficam muito preocupados com essa imagem. E tudo bem também, porque eles vão entendendo ao longo do tempo que quanto mais eu falo, mais aí lá como uma das precursoras aí nesse caminho de desbravamento dos direitos e falar disso é importante enquanto pai, assumir esse lugar, porque vai dando lugar para outros pais também, perderem esse medo, né? Eu acho que tem a ver, Ítalo, com aquela preocupação que vocês tinham ali no carro, quando olharem para meu filho, e o que é que eles vão ver, né? Vão ver o autismo e ver, né? Quando a gente pensa no perfil de Benton. É uma criança que, se muitas vezes ele não disser, ninguém diz. A gente ouve muito. A gente ouve isso no consultório às vezes, com o Júlio do jeito que tá hoje, né? Funcional. Nem parece que é. Mas só vocês sabem o desafio que vocês têm para lidar. E ainda tem muitos pais que não falam disso, que escondem, demoram lidar com isso pelo medo, pela insegurança e também pelo preconceito. Vocês conseguem ver isso no dia a dia de vocês? E principalmente quando a gente fala da paternidade, né? Pro pai, de fato, né? Parabenizando as mulheres e, de fato, são mulheres, assim, guerreiras que merecem todo o aplauso do mundo. Mas eu também queria fazer um convite aos pais atípicos, então. Assumam seus papéis. Assumam sua posição de pai. Porque, assim, não existe ninguém no mundo que vai assumir o papel que é seu, que lhe cabe. A mãe pode ser a melhor do mundo, a que luta, a que corre atrás dos direitos, a que mete o pé na porta. Que a gente, quando descobre o diagnóstico, a gente mexe na ciência ferida, de bater o pé na porta. Mesmo, porque muitas vezes é assim que a gente consegue os direitos dos nossos filhos. Sim. Mas os pais também assumam seus papéis, se coloquem ali como pai, como companheiro, da sua esposa, do seu companheiro, seja lá a configuração da família. Mas, assim, assuma o seu papel, porque o filho precisa. É importante. O filho precisa. A gente ainda vê, então, desculpa te interromper, mas 95% das nossas recepções, vamos chamar assim, dos nossos grupos de pais, as mães que acompanham, né? As mães que deixaram de trabalhar, as mães que ainda, né? E aí essa sua fala é tão importante para esses pais. Os olhares, eu estou muito acostumado com isso, porque antes até do diagnóstico, eu sempre fui um pai extremamente participativo. Então, assim, por muitas vezes minha esposa, por questão de trabalho, enfim, ou porque simplesmente eu queria levar meu filho sozinho para o médico, sozinho para tomar vacina, os olhares. Para a festa da escola, né? Eu entrava numa sala de recepção de um médico, todas as mulheres voltavam os olhos para mim, nossa. Das duas não, eu pensava que eu era um pai solteiro, ou cadê a mãe desse menino, sei lá o que é que pensava. E julga, né? A mãe não tem mãe não, que não trouxe pro médico, né? Exatamente. É peso para ambos os lados, né? Pois é. E é justamente essa que eu venho militando, né? Eu digo assim, porque... Fala do trabalho de vocês. O projeto Só Sendo Pai, tô encabeçando... Na verdade, esse projeto Só Sendo Pai já existe com o Geraldo Leles, um grande amigo meu, e a gente está enveredando para a partir de eventos, né? Só Sendo Pai, eu convido todos vocês a seguirem, @Só Sendo Pai. Ele é um estímulo justamente aos homens assumirem esse papel, bacana, né, Lau? De paternidade, de um modo geral, típico e atípico. E a gente está começando a desenvolver eventos. Tivemos um, inclusive, Ítalo foi o convidado. Foi bem legal, né? Exatamente. Os pais conversando, querendo saber cada coisa lá. Como é que é? E ver, né? Surpreendeu. Saiu cada pergunta. Você fala, rapaz, estava tudo aí dentro desses pais, dessas perguntas que eles são muitas vezes... Aqui, ó. Atravessados. Na garganta. Foi muito bacana. E para você ter ideia, convidamos mais de 60 pais para conseguir reunir 15. Vê, Lau. Convidaram 15. 60 para 15 se disponibilizarem para uma tarde falar sobre seus filhos. Exatamente.
E eu costumo dizer, foi como até eu abri o evento lá, você deve lembrar. A gente não está ali, naquele fórum, ali naquela conversa. Isso não torna a gente super pais, super homens. Eu abri o evento dizendo, vocês estão aqui cumprindo o papel de vocês de pai, fazendo nada mais, nada menos que suas obrigações. Claro, estamos à frente de alguns pais, porque tem muitos que se ausentam completamente, mas estamos ali fazendo nossas obrigações. E quem vai colher o fruto disso é seu filho e você também. Concordo. Porque isso vai permitir você desenvolver laços, enfim, aprender, viver, criar memórias com seus filhos. Uma que fala não de vai um voltar pai, nunca mais. Uma fala de um pai ali, Ítalo, que me chamou muita atenção lá, é sobre limite, né? É sobre o quão o pai às vezes é a voz de autoridade, e aí ele trazia, eu acabo dando a última palavra, né? E ainda tem muito esse papel masculino e feminino, e quando falta, alguém precisa assumir esse papel. E os pais se cobram, né? Como a recepção lá do médico leva pra Ítalo e dizia, cadê a mãe desse menino? Também dizem, cadê o pai desse menino, né? E, às vezes, para o pai, ainda é assim, porque a mulher acaba sendo aquela que assume várias coisas, que faz, ele esconde nessa sombra e não performa como essa figura de autoridade, que muitas vezes a criança precisa dessa voz para sua formação enquanto pessoa, né, Lau? Isso é muito comum, né, Ítalo? Os pais ficarem nessa sombra aí. Total. Eu tenho um caso curioso para contar, que foi assim, quando eu percebi que o mundo era assim, né? Que foi a virada de chave para mim. Porque assim, desde a gravidez, desde que a gente descobriu que a Amanda estava grávida, eu sempre participei de tudo, fiz questão de estar em tudo, todas as consultas, todos os pré-natais, sempre... E achei que aquilo ali era o normal. Vê, Lau. Coitado. Pois é. Primeiro filho, achei que o mundo era fantástico, mundo de bola. Que todo pai fosse assim, né? E que o que não participava era a exceção. E aí, Bento nasceu, ele teve uma dificuldade na amamentação, tudo mais, e ele precisou muito cedo introduzir a fórmula. Mas também para não perder a amamentação, Bento Amanda amamentava ele com um copinho de fórmula, com uma sondinha ao lado do mamilo, para ele sugar os dois ao mesmo tempo. Isso precisava de um apoio ali. Aparato, ela estava ali, né? exatamente, ela estava ali com um bebê cuidando, tinha que estar ali segurando o copinho, que estava cheinho ali, a sonda posicionada do jeito certo. Então era sempre um aparato, como você falou, um acontecimento de mamar para Bento. E a gente, obviamente, não deixava de sair por conta disso. Aí eu lembro, uma vez a gente estava num shopping grande aqui do Recife, foi para lá, para o Espaço Família, lá, quando eu já normalmente fui entrando na salinha da amamentação, mulher, pode não, como assim? Eu olhei na porta, tinha assim a figura de um homem proibido. Barrado. Eita. Como assim? Não, você não pode entrar. Por que não? Porque aí é um espaço onde as mães amamentam, tudo mais, tá, tudo bem. Infelizmente, a gente se depara realmente com a sociedade que existem uns psicopatas que conseguem enxergar maldade numa mulher amamentando. Tem. Mas, ok, o espaço oferece, então, uma infraestrutura que pudesse. Tem privacidade, mas não barrar o homem. Meu filho, eu vou entrar. Meu filho, ele tem se alimenta de uma forma especial que eu preciso dar suporte à minha esposa. Não, você não vai, não vai. O clima começou a esquentar, Amanda, peraí. Tá vendo que tem que ter gente que bota o pé na porta em todo lugar lá? Como assim? Ela, peraí, vou entrar, vou ver se não tiver nenhuma mãe, você vai poder entrar. Como o clima já estava ficando muito tenso, Bento chorando, a Amanda ficando nervosa. Ele com fome. Pois é, você acaba tendo que dar um passo para trás. Eu sei que não sou eu que vou mudar o mundo. É isso. Aí ela entrou, viu que lá não tinha nenhuma mãe, foi quando eu pude entrar. E ela ficou na porta esperando eu preparar tudo e sair logo. Sim. Foi quando eu me deparei com a realidade. Meu Deus, o mesmo mundo que exige tanto a presença dos homens que auxiliem, que assumam seus papéis, não prepara este mesmo mundo para que os pais participem. Atuar, né? Eu, antes até a gente começar aqui, eu estava conversando com vocês que eu sigo muita página, muito de especialistas em transtornos, enfim, e quase todos se comunicam especialmente para mães. Olá, mamães. A persona é a mãe, né? Olá, mamães, vamos dar dicas para mamães. Aí eu comecei, não, peraí. Cadê o pai? Minha esposa que fala, rapaz, tu é briguento, né? Eu sou. Eu comecei a mandar mensagem, e-mail para essa especialista. Opa, incluam os homens, falem com os homens. Vocês não querem tanto a participação? Sim. Incluam. Sim. Acho que tinha uns 10 que eu mandei, 2 se deram o trabalho de responder, dizendo assim, não, nosso público, 90% é composto por mães e a gente vai seguir comunicando assim. E aí eu entro. Eu já ouvi muito, poxa, Júlio está carente de mãe.
Vê, é o lado inverso da Tu coisa, entendeu? né? Acontece muito isso, assim, mas como assim, cara? Não, em clínica já, em escola. Eu digo, veja, mas está muito definido entre eu e meu marido. Tem hora que, lá em casa mesmo, por exemplo, Júlio ama a vitamina de banana do pai dele. Júlio deixa fazer, não, mamãe, quem vai fazer é papai. Então, essa questão que você fala mesmo de os papéis definidos culturalmente, né? A identidade de que a mulher tem que cuidar e o homem é o provedor. Em pleno século XXI, a gente vive isso. Com certeza. E quando eu converso com as mães, de vez em quando eu venho, que inclusão é essa? Não existe. Existe. Porque a inclusão social é você questionar como pai, eu como mãe, e os papéis dizer, olha, não tem que a mãe assumir tudo, nem o pai. Cada um tem os seus papéis. E ninguém ajuda ninguém, não. Todo mundo é corresponsável pela criação do filho. É isso. Então, tu falando esse processo e eu do outro lado me vendo, né? Porque doeu muito para mim. Ouvir essas falas, né, Laura? Uma psicóloga chegou e fez, olha, Júlia está extremamente carente de mãe. Eu digo, como assim? Eu sou presente na vida do meu filho. Sim. Só que eu tive que fazer uma opção. Isso. Na vida, né? A gente tem que ter isso muito claro. Tá tudo bem. Não Né? é, Tá então, bem, para mim, eu e meu marido estamos muito Se bem. funciona Olha, pra família. 20 anos de casamento, entre trancos e barrancos, que é 20 anos de casamento, meu amigo de infância. Você tem 12, né, Ítalo? Que você falou que você conhece a De Amanda? casados, a gente vai completar 8. É, Mas não juntos, se 13. preocupe, não. Eu sou amiga de Jailton. Ele tinha 8 anos e eu tinha 11 anos de idade. A gente era vizinhos. Então, entre trancos e barrancos, e brigas, a gente está junto, construindo, e nossos filhos muito bem. Isso. Então, não existe isso. Ó, uma coisa muito, muito séria, principalmente Nordeste. É, Tá? nordestino, E né? eu optei em morar em subúrbio. Eu moro em Porto de Carvalho, que é 40 anos. Então, Júlio vai comprar o pastel dele só. Júlio vai comprar Tem o uma vida de refrigerante dele interior só. na capital, Porque né? os vizinhos todos conhecem. Então, como é que eu vou morar em Candeias, Boa Viagem, se meu filho tem uma qualidade de vida de andar sozinho? Eu estou trabalhando a autonomia dele, as habilidades sociais. Mas, de vez em quando, tem aquela história. Coitada dela, trabalha como uma desgraçada E o marido? para o marido ficar em casa. Meu Deus. Então, eu estou colocando isso para vocês, gente, para Claro. vocês entenderem a controvérsia que existe. Com certeza, Laura. Né, em relação a Nordeste, Brasil e tudo mais. Estados Unidos é natural. A mulher ir trabalhar e o homem optar em ser dono de casa. Temos uma E sociedade muito dentro dessa machista, perspectiva inclusiva, nossos filhos, eles estão quebrando até isso. É. Porque a organização familiar, muitas vezes, tem que mudar os fatores. Sim. Eu tenho um marido extremamente tranquilo, eu que era machista da história na minha vida, e ele nunca foi. Mas isso também mexe com ele como homem, Com claro, certeza. no dia a dia, na questão Com psique certeza. dele e tudo mais. Com certeza. Então, mais uma vez colocando, você mesmo falou que nossos filhos vieram para nos ensinar, né, eu Ítalo? acho. E cada um assume o papel que consegue. E a sociedade também tem que entender com que certeza. século XXI, mesmo Brasil, tem que reformular tudo. Porque senão a gente não tem aquela família arcaica, porque os empregos não É são mais isso, o mesmo. é isso. E a família não é mais E a homem mesma. não vai deixar de ser homem, pai não vai Sim. deixar de ser Boa, pai, então. porque cada um... Porque acompanha o filho, Sim. porque Certo. cuida da casa, Seu porque... filho vai continuar lhe enxergando como pai, Sim. Perfeito. a mãe como mãe. Meu Deus. Na hora de doença é mamãe. Independente de eu trabalhar ou não. Mamãe vem para casa porque eu tô querendo tu. E a mãe deixa o trabalho e vai, como o pai deixa, e assim vai sucessivamente. Eu falo sempre, né, quando a gente discute isso com os pais, que o que é combinado não sai caro. Então, o que eu acho que é muito comum, né, quando a gente tem pais e mães que recebem diagnóstico ou que recebem, a escola chama o pai e diz, procure um psicólogo. E aí, quando psicólogo infantil, é o ledo engano aquele que acha que não vai atender adulto. Porque tem que entender de dinâmica familiar. Tem que entender como os pais funcionam para acompanhar os filhos e até conseguir melhorar o contexto onde a criança está. E uma das coisas que é muito comum as crianças trazerem é essa discrepância entre o que um traz de história de vida, o pai, a família que o pai teve, a família que a mãe teve, a história de vida de pais que eles tiveram, o modelo de paternidade e maternidade, que repercute no modelo que os pais e as mães são dessas crianças. Então, eu sempre trago para os pais, combinado não sai caro. Então, combinem entre si. O que ficar bom para vocês é isso que precisa ser. Não é o que a sua família diz que você tem que ser, nem os seus amigos do trabalho, nem o que os vizinhos lá do bairro te julgam. Combine entre vocês, a relação está sendo construída entre vocês. Diga o que de fato vocês podem participar. E tudo bem retomar esses contratos, esses acordos. Quando ficar difícil, ficar pesado, né? Veja, eu trouxe o episódio da amamentação. É um período tão difícil para as mães esse período, né, Lau? Nossa, aí pra Amanda foi muito. Pois é, e eu tenho um sobrinhozinho de 1 ano e 5 meses.
E eu acompanhei essa com o tio, que é muito melhor do que pai e mãe, porque você balança e entrega, né? Quando chora, toma, que é mima. seu. E eu fico pensando, imagine uma mãe que tem dificuldade do bebê deglutir, do bebê. E aí o pai entra no processo para poder ajudar e a sociedade já olha, como assim o pai ajudar? Esse é papel materno, né? Eu lembro que teve uma discussão há muito pouco tempo sobre a amamentação em público, né? Que foi discussões e discussões sobre o que é permitido e o que não é. E aí, eu acho que vão ser acordos internos, microacordos, né? Independente da sociedade. Veja como a Amanda trouxe pra Ítalo, ó, espera todo mundo sair, a gente vem. Tem que ter essa parceria, né? Eu acho que quando tem uma parceria e há uma combinação desses papéis, né? Um busca, outro pega, porque a rotina do autista ela é muito puxada, né? Como é pra vocês o dia a dia de vocês com os filhos? Lá eu já trouxe que é o pai que acompanha mais, mas você também chega à noite, tem que saber das coisas depois de ter trabalhado. Ítalo tem aí a Amanda como parceria também nesse processo. Como é pra vocês hoje, a vida de vocês com o filho de vocês? A rotina da gente é muito puxada, né? Eu e a Amanda, nós trabalhamos, a Amanda na área comercial, que é extremamente puxada. Exigente, né? Eventos da minha parte, muitas vezes evento muito cedo, evento muito tarde. Muitas vezes eu saio de casa, meu filho está dormindo, chego, ele está dormindo. Isso parte do coração, mas assim, na atual configuração é necessário. Então assim, a gente tem uma vida extremamente corrida. Trabalho aliado à rotina, às terapias dele, que não são fáceis, que a gente dá um jeito de encaixar. A gente, graças a Deus, temos uma rede de apoio muito grande. Isso é legal, né? Falar, né? Exatamente. E aqui a gente vê muitas vezes, é a avó que acompanha, a tia que traz, ou até tem uma pessoa que trabalha com vocês, que ajuda, dá um suporte. Isso. A rede de apoio é importante, né? Fundamental. Sem a rede da gente, a gente diz que não, a gente seria ninguém. E é engraçado você falar isso, Ítalo, última vez que eu te interrompo, prometo. Não, então que a gente quando terapeuta muitas vezes, aí lá, vê como foi despreparada a psicóloga que fala às vezes que falta a mãe. Porque você vai ter que orientar a babá. Você vai ter que orientar a avó que acompanha. Você vai ter que orientar a cuidadora. Porque é ela que está com a criança de manhã. E as necessidades da criança naquele período, você tem que se direcionar enquanto profissional àquela pessoa que cuida naquela hora. O mais importante, sem julgamento. Perfeito. Não cabe ao terapeuta, ao profissional, a ninguém Concordo. julgar a configuração. Não é ideal para você, tá, mas é ideal para aquela família. É o que dá, né? É o que dá, não é nem o que é ideal, muitas vezes é o que dá mesmo, né? É ideal aí dentro desse contexto, né? De necessidade. Você não concorda? Faça diferente na sua família. E os mas modelos mudam muito, né? Lá trouxe esse modelo de americano, enfim. Modelo de trabalho, né? Então, a Amanda tá no trabalho, você tem talvez mais disponibilidade ou não sei, você sai de noite. Tem que ter esses acordos. E cada família vai ter o seu arranjo. Exatamente. As terapias, somos nós que levamos. A gente, desde que ele começou, a gente conversou nos nossos trabalhos. A gente, graças a Deus, temos trabalhos assim, relativamente flexíveis que nos permitem momentos como esse. Então acabo não acionando minha mãe, que é a pessoa que fica com ele. Ele estuda de manhã, depois a condução já leva ele para casa da avó, fica lá com ele. Mas a gente fez questão de estar nesses momentos. De todas as terapias, a gente não abre mão. Então a gente estipulou os dias que cada um dentro do quadro dele consegue, né? Esse dia é meu, esse dia é seu, e eventualmente no imprevisto a gente troca, inverte. Mas a gente tem os dias fixos. Mas assim, e a gente vê o quanto faz a diferença. A nossa presença, ou a presença de um responsável. Com certeza. Que pra realmente, tudo, né? Que realmente faça questão de entender. Porque assim, eu vou pra... A gente vai à clínica e tudo mais. E assim, inevitavelmente, você vê algumas pessoas e até de relatos de profissionais que têm pais, cuidadores que não se preocupam em estar procurando, entendendo como é que está o desenvolvimento. E principalmente o que você pode fazer em casa. Isso. Porque a terapia, a gente entendeu desde muito cedo que ela é a cerejinha do bolo, a base está tudo o que a gente faz em casa. Essa consciência é importante ter. A gente terceiriza esse cuidado muitas vezes. Veja quando lá eu trouxe. Lá atrás eu tinha que ser a fono, eu tinha que ser a TO, E hoje a gente tem muitas vezes à disposição a profissional, mas não é a profissional que vai ser aquela que vai generalizar as respostas, por exemplo. E aí, estando na terapia, esse modelo é bom falar, Ítalo, você tem que buscar a terapeuta dos seus filhos ou do seu filho para entender como fazer isso que ela faz aqui, lá. Até porque, Ítalo, isso foi uma grande dúvida nossa no começo. A gente sempre percebeu que Bento nas terapias, e eu imagino que seja muito comum por relatos de outros terapeutas,
que a criança é uma na frente do certeza. terapeuta, é outra na frente. Em casa, ele tá no ambiente dele, ele tá com pessoas que eles estão... Sem demanda. Exatamente. Né? Por mais que eles tenham um vínculo com aqueles terapeutas, É diferente. mas é diferente do pai. Em casa, ele é o Bento que ele é, o expansivo, brincalhão, respondão, que faz birra, que se joga no chão. E ele não faz isso nas terapias, ele faz isso na escola. E às vezes, quando a gente traz isso para as mães, até o inverso, né? Às vezes ele é mais agressivo aqui. Acontece também. As mães falam, não, mas esse não é o filho que eu conheço. Não é o Bento lá de casa que faz tudo que eu quero. Então, tudo... E acontece isso. Veja, o contexto, ele vai ser aquele que vai interferir no comportamento, né? Então, é comum que a gente tenha duas crianças, vamos chamar assim, né? De que com o terapeuta, num ambiente controlado, quando lá eu falava dos ratinhos, a ciência experimental é feita a partir de estímulo-resposta e ambientes controlados. E, Ítalo, a sala de terapia é um ambiente controlado. Quando ele vai para sua casa e volta para um ambiente natural, será que ele já tem o repertório suficiente para que ele sozinho se regule para dar conta de tudo isso? Não. Quem é que vai precisar fazer isso? Quem estiver sendo orientado. E aí o pai, a mãe, o cuidador. Então, Ítalo, tem pai que muitas vezes chega e diz, eu não quero devolutiva. O que a gente faz? Assina um documento, então, mãe, de que você está abrindo mão das devolutivas. Porque são nas devolutivas que a gente vai orientar os pais sobre o que eles vão fazer em casa, na escola, no caminho da casa para o CEAM. Coisas que a gente precisa. E ainda hoje tem gente que não quer. Mexe na ferida ainda. Né? Porque é na hora que pontua e diz, ó, é isso. E com adolescente, né? No meu caso. E, assim, a esses pais, por isso que é tão importante, assim, e fundamental essa série que você está fazendo, que os pais busquem um autoconhecimento, entender, pronto, pai como esse, por exemplo, porque ele não quer, né? Perfeito, então. Procura entender. Onde mexe, né? Procura entender o que é, porque assim, veja, aquela criança ela não pediu para vir ao mundo, foi você que escolheu colocá-la no mundo. Não foi planejado, mas você assumiu a responsabilidade quando fez. Sim. Então, assim, o inocente da história é ele, é ela. Então, assim, teve filho, assuma a sua responsabilidade. Não quer devolutiva, não está aceitando, busca ajuda. Seja com um amigo, seja com um terapeuta, o próprio terapeuta do teu filho, para ele te dar um caminho, um norte. Qualquer lugar. O que não falta hoje é ambiente, tendo plano, não tem. Claro que para quem não tem plano é muito mais difícil. Com certeza. Mas procura ajuda de alguma forma. Porque o que não pode é ficar do jeito que está. A criança sofrendo, você sofrendo por tabela, muitas vezes nem se dá conta disso, mas no final de tudo, é ele que está sofrendo. Você tem escolha. Ele não tem, ele não pediu para vir ao mundo, ele não pediu para nascer com qualquer transtorno. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Assuma a sua responsabilidade. É isso. E é muito comum ainda a gente, quando fala de assumir papéis, né, assumir responsabilidades, essa coisa, e Lau, como profissional de educação também, Lau, o contexto escolar ser um ambiente ainda muito difícil para os pais, a relação dos pais com a escola. E aí a gente sabe que nem toda escola tem uma preocupação em cuidar com qualidade, em ensinar com inclusão, né, Lau? Você, estando dos dois lados, como gestora, como mãe, né? Como você vê, Lau, que os pais podem ajudar seus filhos numa escola em que ele precisa ser incluído? Porque você, enquanto mãe, o que uma mãe precisa pedir, solicitar, estar de olho? Tem uma dica para essas mães aí, Lau? Ser parceiro, né? Veja, a gente tem que entender que todo mundo está aprendendo. Eu digo muito às mães, porque os professores não sabem lidar. E a gente sabe. A gente está no processo de aprender. É aprendizagem para todo mundo. A gente muitas vezes nem quer uma devolutiva, né? Então, imagine isso. O que eu falo muito é isso. Eu vejo a menina, não, porque inclusão não existe. Existe, porque a inclusão é mudança de concepção. Perfeito. E a gente está nessa mudança. Veja, hoje a gente está aqui nessa discussão porque o movimento de inclusão aconteceu, porque senão nem estaria. E a escola nunca é inimiga. Tá? Pode errar, tá acertando do mesmo jeito. Como eu falei, né, a escola hoje, e eu me coloco nesse processo também como mãe, de entender a escola como algo que não é o ideal, porque a sociedade não é ideal, a minha família não é ideal. Eu acho, você conversando aí, né, sobre a questão das relações, quantas vezes a gente quer sair com o marido sozinho e ninguém quer ficar? A rede de apoio já ficar dia de semana, se virem. Cadê a rede, né? Então, essa rede de apoio tem esse caso. E a escola, ela tem esse papel. Eu tive uma situação que é muito importante para mim, porque Júlio, eu acho que foi o ano passado, ele convulsionou pela primeira vez. E
E eu estava no trabalho, no momento, com o Ministério Público. Nossa. E a escola liga, eu cheguei para a promotora e disse, espera um momentinho. Lau, você está bem? A escola tá? Eu tô. Ela fez, olha, aconteceu uma coisa, Júlio convulsionou. Eu caí. Claro. Porque 75% dos meninos com autismo podem alguma coisa, pode em algum momento acontecer. E na adolescência isso é comum. E ai de mim se eu não confiasse na escola. É isso. Entendeu? Já tinha uma Nenhuma parceria, né, Lau? nenhuma escola que tenha isso, nenhuma escola vai fazer mal a nenhuma criança. Porque se ela fizer, ela vai ser punida. Sim. Agora, lembrando que as escolas têm a questão de incidentes acontecem. Ok. Né? E acontece com o Júlio, ele 3 pontos aqui. Esse ano mesmo, a gente pensou que ele convulsionou de novo. Ele entrou no banheiro, subiu. O Júlio, tu fizesse isso. Ah, mamãe, eu estava afim. Aí caí, mamãe, me cortei. Tá. Aí a escola não é negligência, não. Foi dentro de um banheiro. E a escola chorando. Teve um caso também que aconteceu muito forte. Veja, Júlio até hoje não gosta de cantar parabéns. Então, o professor, ele estava apaixonado, 15 anos, está apaixonado por uma menina. Eita. Ele detesta Tá vendo a Hugo, adolescência? porque quando o professor reclama com a menina, ele vai reclamar com o professor. Ah, tá. E Hugo, acho que é Hugo, eu nem lembro o nome do professor, professor. bateu parabéns, Júlio simplesmente foi lá, arranhou o professor, bateu no professor. E ainda chegou e disse, eu vou dizer à minha mãe que você bateu em mim. Eita lá. Então, assim, mas veja, é uma escola pequena, eu gosto muito de escola pequena, tá? Escola subúrbio, mas que ele está no 8º ano e eu sei que ele é muito querido. Mesmo com essas questões, é visto. Os meninos vão para casa, olha, festa lá em casa, quer incluir. Quando o seu filho for fazer trabalho em grupo, faça bolo, faça tudo, chame todo mundo quer ir para minha casa. Então, as configurações. E o professor, ele se assusta, ele reclama. Júlio mesmo, na mesma hora, o Hugo ligou para mim, nervoso, calma, o que aconteceu? Não, porque Júlio vai dizer que eu bati. Eu digo, olha, eu confio em você. É isso. Eu conheço meu filho. E se acontecer alguma coisa, nessa desregulação, muitas vezes ele bate em mim também. Raramente, mas bate. Então, ele vai bater no outro. Eu digo, tenha calma, você está bem. Tô lá. Acolhendo o professor também, Tô acolhendo, a gente tem que acolher. Se a gente acolhe de um lado e o professor do outro, mesmo que o professor diga, olha, eu não estou preparado, vamos ajudar, que a gente se constrói. Porque também a gente não está sabendo lidar com nossos filhos, não, em alguns momentos, não. Onde, teoricamente, a gente deveria ser o que mais sabe lidar. Sim. O especialista no seu filho precisa ser você, né? mas não dá. E aí, muitas vezes a gente vai para a escola querendo que a escola saiba tudo preparado e tudo mais. Ninguém está preparado com esse espectro tão diferente. Muito o desafio. Professor pega você que é um autista hoje, amanhã pega Ítalo que é um autista. Outro perfil. As intervenções é totalmente diferente. Os terapeutas Tem dificuldade? Tem dificuldade. De vez em quando chega para a gente, olha, eu não estou sabendo lidar. Então, gente, todo mundo está no contexto de aprendizagem. Professor, você, terapeuta e tudo mais. Não olhem a escola dentro dessa quebra de braço de que ela sempre vai querer o mal para o seu filho, porque nenhuma escola vai querer. Se acontecer alguma coisa, converse primeiro. Porque, veja, todas as escolas, ela sabe que tem que cuidar de todas as crianças. Agora, infelizmente, acontece acidentes, como acontece em casa, em todos os lugares. É isso. E é isso que eu digo muito isso. Se você mostrar para a escola que é parceiro, ela vai se sentir livre quando errar, de chegar para você e falar. E aí vocês vão redescobrir novos caminhos. Se não vai esconder. Se esconder é pior. Porque com uma relação verdadeira, né? Não Sim. baseada no interesse para ver se consegue mais evolutivos, alguma coisa. Uma relação realmente verdadeira. Júlio começou a estudar com 2 anos. Júlio está com 15 anos. Eu nunca tive problema com nenhuma escola. Porque eu sempre permiti que a escola errasse, porque eu erro e todo mundo erra. É isso. A gente não pode colocar na escola uma responsabilidade que é social e a sociedade ainda está aprendendo. E no dia a dia vai aprender e um dia a gente vai ter essa escola ideal, que não foi ideal para ninguém, que não foi ideal para a gente. A gente detesta a escola. E por que os meninos, a gente quer que os meninos fiquem adorem direto? A escola, né? Eu tenho uma coisa com meu filho também. Quando eu vejo o Júlio acordar de manhã desregular demais, eu fiz, Júlio, tu tá querendo ir para a escola? Quero não, eu não levo. Raramente ele faz isso, porque ele ama a escola. Então, quando é que você leva seu filho para a escola? Se seu filho já acorda, você percebe que ele está agitado, que ele está com algum problema, eu evito levar, porque eu sei que quando chegar lá ele vai entrar em crise. Então, para ele não entrar em crise, entra a rede de apoio. Né? Entra a rede de apoio. E olha que minha família, voltando, eu sou filha única, eu não tenho pai, minha mãe mora na Itália.
Meu marido nem tem pai, nem tem mãe mais. E os 2 irmãos dele moram em Gaibu. Não tem ninguém perto. Não temos ninguém perto. Então, eu digo que Cristina é a avó porque eu estou com ela há 16 anos. E a rede de apoio que eu tenho é ela ou minhas sobrinhas. Eu sempre, quando viajo, levo sobrinhos, tá, para colocar. Então, é uma rede pequena. Mas, muitas vezes, não é o quantitativo de pessoas, é a qualidade. E eu tento buscar nesse sentido. Sábado, domingo, eu sou mãe. Domingo, eu tenho que ir para a cozinha. Quem não aceita comer de outra pessoa, nenhum dos 3, é eu que vou para a cozinha e levo eles e tudo mais. E assim a gente vai se construindo. Família ideal não existe. Existe a minha família, a sua. Concordo. E cada um é ideal dentro do que é. E a gente tem que aceitar isso para ser feliz. É isso. Gente, vocês que ainda não nos acompanham, se inscrevam no nosso canal. A conversa tá quente, né? Ficaríamos aqui 2 horas conversando, porque a gente tem assunto para falar que só. Mas a gente precisa caminhar pro final, né? Já que a gente precisa também deixar um gostinho de quero mais nos próximos dias. Espero poder contar com vocês em outros momentos, né? Eu acho que a gente precisa contribuir para essa comunidade de pais que é tão grande, super pais, super mães, que não são super assim o tempo todo, que tem suas dificuldades, que tem, né, os seus desafios enquanto pais, mas que é tão importante que nós olhamos com um olhar também cuidadoso para esse grupo, né, Lau? Com as lutas, com as dificuldades, com as perdas, né, com as mudanças, porque ser pai e mãe já é um desafio por si só, né? Não tem uma bula, não tem um manual, faça assim que vai dar certo, né? Muitas vezes os pais, até para psicólogos, a gente quando psicólogo é chamado muitas vezes como um bombeiro da equipe, né? Então, quando a criança está se comportando de forma inadequada, tem psicólogo esse menino, não. Assim como não tem, pergunta cadê o pai, cadê a mãe, a equipe pergunta cadê o psicólogo. E às vezes as pessoas querem respostas prontas, né? Tem um manual. Não, a gente vai precisar entender a família que é possível aqui, a escola que é possível ali, e tentar, a gente costuma adotar uma postura muito de escuta, óbvio, né? Mas é muito mais aquele que vai arquitetar um processo individual e ajudar a família a chegar em decisões para que a gente atenda cada vez mais e melhor. Cada criança no seu contexto, né? Respeitando as individualidades, a cultura e respeitando, mais do que nunca, a possibilidade da autonomia para as pessoas. Autonomia para as famílias fazerem escolhas que elas podem, precisam, né? Então, o lado do profissional aqui também destacando o papel da família, destacando o papel dos pais. E vocês já são exemplos aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhá-los e a gente acompanha vocês enquanto pais dessas crianças, o quão guerreiros são, o quão vocês investem, né, em ouvir, em colocar em prática. E não à toa que eu quis que vocês viessem, porque vocês, de fato, se preocupam com esse desenvolvimento de forma bem exponencial. Eu queria parabenizar vocês e dizer que vocês são incríveis, né? Que a gente vê acompanhando os filhos, como eles chegaram e como eles estão, e boa parte disso é mérito de vocês, né? Claro que eu preciso dizer que os terapeutas têm um papel fundamental, são eles que vão buscar na ciência a forma de melhor orientar, mas quem vai fazer em casa, quem vai orientar a escola, quem vai fazer esse processo, são os pais, que muitas vezes adoecidos, trocando o pneu com o carro andando. É a oportunidade que vocês têm de ser pais, né? Sendo atípico ou não, tendo dificuldades ou não. E queria que você deixasse aí, infelizmente, as palavras finais para os pais, para essas famílias, de como a gente pode deixar aí uma contribuição final para, de fato, mudar a trajetória de um pai que está ouvindo isso pela primeira vez, chegou nessa ideia de, eita, meu filho agora é autista, o que é que eu faço? O que é que vocês diriam para esse pai de primeira viagem aí, dentro do espectro? Eu diria que a primeira coisa, assim, primeiro, tentem manter a calma. Não é o fim do mundo, a gente falou isso várias vezes aqui. Perfeito. Procurem, sim, primeiro de tudo, entender as suas emoções, do seu companheiro, da sua companheira. Conversar, diálogo é fundamental em qualquer configuração de família e com a criança neurotípica ainda mais. Sim. Então procure entender, espere a poeira baixar, mas também não percam tempo. Isso. Tentem se ajudar, ajuda mútua ali, mas procurando também ajuda à criança. Busquem conhecimento. Vocês não precisam ser expert nos assuntos, mas busquem pelo menos o mínimo de conhecimento sobre o que é uma terapia adequada, né? O que é que seu filho...
seja parceiro da neuro que seu filho é acompanhado, busque conhecimento e aquilo que eu já falei aqui, assuma, seja o pai, seja a mãe, o seu papel. E os pais se liguem, né? Exatamente. E no caso dos pais, que é o grupo que eu costumo falar mais, assuma o seu papel. Perfeito, Ítalo. A criança precisa. Eu digo assim, eu acho que não desmerecendo as outras pessoas que são do contexto familiar, mas uma tia, uma avó, um avô, se afastar, a criança... Vai ter um reflexo, né? Mas assim, no caso da ausência deles, a criança supera, a criança ressignifica. A ausência de um pai, de uma mãe, não é tão simples. São as figuras primárias, né? Por mais que Principais. uma outra pessoa assuma aquele papel, mas nunca vai ser... As características quem tem em comum é você com ele. Os jeitos, o conhecer, o toque, é você. Sim. Sua figura é essencial e ela é insubstituível. Então, de novo, seja assuma pai. seu papel. É isso. Seja Lau. pai. No meu caso, o conselho é se permita. Boa. Se permita chorar, se permita se revoltar, se permita botar o mundo lá para aquele lugar. E depois, pare e vai estudar. Boa. Tá? Vai estudar, vai errar, vai ter dia que vai se desesperar. E se for o caso, se você permitir que está muito pesado, procure ajuda profissional. Terapia, é necessário. Né? Não demore tanto. Eu demorei muito, eu estou fazendo agora. Sabe por que eu estou fazendo agora? Porque lidar com filhos adolescentes está muito difícil para mim. Não foi nem o TEA, né? Veja, adolescência, né? Que te exigiu muito mais. Muito, muito mais. E eu cheguei ao peso e dizer, poxa, eu não sei nada sobre adolescência, está pesado. Ok. E como o Ítalo falou, né? Estudar, ser parceiro. Conhecimento, né? Não olhe o outro como inimigo, mesmo que diga verdades que a gente dói ouvir. Mas muitas vezes é necessário que a gente escute, mesmo que não seja na hora, seja desaforado na hora, mas depois volte e diga, você tem razão. E aí recomece. Porque só assim a gente vai conseguir. Tem um filme que é do Luto à Luta, bem antigo. Do luto à luta. A luta. Legal. Procurem. Foi o que me ajudou na época. A gente Dica pode de filme. viver o luto, mas ao mesmo tempo vá na luta. Porque cada dia, cada momento que você não procurar a ajuda para seu filho, vai ser muito tempo para que ele possa se desenvolver. Porque o autismo é atraso de desenvolvimento. É isso. Então, não permita que seu luto feche os olhos para o seu filho. É isso. Chore com ele, mas chore permitindo que ele vá avançando. E procure terapia. Quem puder, vai buscar terapia com plano de saúde. Procure um plano de saúde bom. Eu digo logo, tem dinheiro, procure. Economiza na época que for do imposto de renda. Ajuda isso, tá? Eu estou colocando isso que é bem importante. Né? De quem São já está dicas. nesse processo há um tempo. Não tem terapia, aí eu faço como o Ítalo falou. Hoje nós temos várias e várias lições que não tinha na minha época. Eu não tinha internet. Cuidado na internet, mas a internet hoje tem canais, por exemplo, como esse que você vai lançar, que tem dicas muito bom. E mais do que nunca, terapia é 30 minutos, mas o autista precisa de estimulação 24 horas. Então, quanto mais você expandir da clínica para casa esse ambiente, treine babá, treine filho, treine todo mundo, brinque junto. Perfeito. Tudo na sua vida vai ser, até pelo menos 5 anos de idade, deixe experimentar, leve, tire da bolha, jogue ele na água. Cair, deixa machucar, levanta. Leva para areia, não pode, leva para mato, leva para tudo, porque isso vai ajudar muito ele no desenvolvimento geral dele. Perfeito. Se posso fazer um complemento, Ítalo? Pois não. Que é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Cuide de você mesmo. Boa, Cuide da Ítalo. sua mente. Da sua saúde física, Da sua né? saúde física. Faz exercício físico, terapia, né? Caixa do nada é importante às vezes, tem não uma fazer coisa. nada. Cuide do seu casamento. Também. Tem dia que saia, vai para motel, vai beijar, vai andar. Não tem não, deixa ele dormir, vai para qualquer lugar. Porque lembre, quanto mais a gente cuidar do nosso casamento, da gente, Concordo. melhor vai ser para o bem-estar do seu filho também. E muitas vezes, nessa relação, a gente esquece do casal. Com certeza. E a gente não pode fazer De si isso, não. e do casal como Um adulto desregulado, um casal desestruturado, só prejudica ainda mais. Concordo. Então se cuidem. Gente, estamos finalizando esse nosso episódio incrível. Foi muito bom. Passaríamos aqui horas falando disso, né? Vocês como exemplares aí, como eu já trouxe nesse cuidado, e a gente promovendo esse lugar de fala. Esse é o primeiro de uma série, e aí que bom que foi vocês, esses primeiros, que bom que foram vocês que a gente conseguiu inaugurar essa série de cuidar de quem cuida, né? É uma série que a gente vai trazer
os profissionais, vamos trazer aqueles que estão no contexto escolar, de como cuidar do professor, como cuidar do profissional, porque é extremamente ostensivo também para o terapeuta atender tantas crianças por dia. A gente tem pesquisas apontando para um nível de estresse desses terapeutas extremamente alto. E a gente quer falar disso aqui também. Tudo isso entendendo que quando a gente fala, a gente divulga, a gente traz conhecimento, vira a chave e consegue, de alguma forma, levar conhecimento nesse lugar que é tão sofrido, né? Para os pais, para os terapeutas também. Então, é uma forma de promover saúde mental, uma forma de promover qualidade de vida. E a gente pretende assumir essa linha aqui dentro dos podcasts. Nós vamos ter cada episódio sendo conduzido por um de nós, então vem aí Luciene, vem aí Anne, cada um da sua expertise, mas a gente pensa que num todo é ainda promover esse cuidado que o Grupo SEAN sempre quis, né? E a nossa propósito principal que é desenvolver as pessoas. Então essa é a nossa função aqui. De novo, obrigado. A gente é que agradece, né? E parabéns por essa iniciativa que é incrível e fundamental, útil. Que bom, que bom. A gente espera que as pessoas gostem. Deixem aí um comentário de vocês. Eu tô blogueirinho, não tô? Tô bem. Deixem aí dos próximos temas, né? Do que os pais que ouvirem e que ficarem com curiosidade, a gente pode encaminhar a pergunta depois para eles podem responder vocês. Vocês acham o Ítalo lá no @só-sendo-pai? Acertei? Isso, e o meu, quem quiser me seguir, @estima-ítalo. E lá... STIMA Ítalo. Fala de novo que eu te interrompi. É STIMA, estima, Ítalo. E Lauriceia Tomás está sempre nas redes sociais, viu, gente? Mexeu na página de Jaboatão, ela aparece. Na inauguração, o grupo de mãe, ela sempre encabeça várias causas. Vocês podem acompanhar @Lauriceia Tomás, é isso, Lau? Lauriceia Tomás da Silva, bem criativa. E nas pós-graduações que ela ensina, nos cursos que ela leciona. No curso SEAN, que eu só estou lá. Faculdade, só estou lá, porque queira ou não, adianta a qualidade de vida. Mas o SEAN, né? Chamando, eu não posso dizer não. Vou chamar mais, então. Gente, obrigado mais uma vez. Nos acompanhem e acompanhem os queridos para que a gente possa também divulgá-los e que a gente possa de alguma forma contribuir. E até o nosso próximo papo, cuidando de quem cuida. A gente espera vocês aqui. Coloquem o sininho, ativem aí para que vocês recebam as notificações de quando a gente colocar os nossos vídeos. Já temos alguns vídeos e muito em breve a gente pode também seguir a dica que você colocar aí nos comentários. Então, comente, participe para que a gente possa fazer esse espaço juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. SEANcast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano.